sendo gravado já e depois vai estar no canal Torre Forte, vai estar aí nas redes sociais, onde você vai poder compartilhar com outras pessoas. Entendemos pela palavra de Deus que a cura, na verdade, é um benefício que vem junto com a salvação. A cura é um benefício que vem junto com o pacote, né? Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio trazer salvação. Salvação no original em grego significa sozo. E sozo no original significa salvação total e completa. Salvação total e completa. Agora, quando se fala acerca da salvação total e completa, isso engloba espírito, alma e corpo. Há problemas, há enfermidades que são espirituais. Tanto é que muitos textos na Bíblia, Jesus expulsava demônio e a pessoa era curada. Por quê? Porque a enfermidade da pessoa era um espírito de enfermidade. Então há muitas doenças que são problemas espirituais. Há muitas doenças que são problemas da alma, né? Problemas psicossomáticos, problemas aí de crises, conflitos da alma, muitas vezes falta de perdão, muitas vezes ódio, mágoa, rancor, ressentimento, tudo isso são problemas da alma, problemas psicossomáticos. Mas há outros problemas. Salvação é salvação total e completa, sozo no espírito, na alma e no corpo. Agora entendemos também, a palavra de Deus vai nos mostrar que existem maneiras diferentes de manifestar a cura. Existem curas que na verdade é pela autoridade do nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, a grande comissão, em meu nome imporão as mãos enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome. Há outros que na verdade só pela palavra, pelo poder da palavra, a palavra que sara, a palavra que cura, né? Meditei na tua palavra, ela foi saúde para o meu corpo. Outra tradução, ela foi cura para o meu corpo. E há outros que na verdade têm a manifestação dos dons. Tem algumas pessoas que recebem um dom do Espírito, e entre as 9 manifestações dos dons, temos os dons de curar. Dons de curar está no original. Agora o Senhor cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Agora a gente precisa entender qual é o protocolo, como fazer isso, como poder aprender isso. Outra coisa que a gente vai falar também, se não hoje, a próxima terça-feira, há uma grande diferença entre cura e milagre. O milagre sempre é instantâneo, sempre é instantâneo. A cura, ela é progressiva. A cura é como se ela fosse um tratamento, a cura é como se ela fosse gradativa. A cura vai acontecendo gradativo. Muitas pessoas estão abortando a cura por não receberem milagre. Muitas pessoas estão abortando o processo por não acreditar que seja instantâneo. Ou porque não aconteceu nada instantâneo, eu não fui curado. Não. Você tem que entender que pode acontecer processual. Quando vamos a um médico, ele prescreve ali um medicamento, isso vai acontecer um processo. Você vai ter que permanecer firmado na disciplina de tomar a medicação, você vai ter que cumprir os horários da medicação, a dieta ou qualquer coisa do tipo, e com a palavra de Deus também não é diferente. A Bíblia é remédio, então eu tenho que aplicar a palavra regularmente. Isso que a gente vai aprender nessas terças-feiras. Por quê? Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, Deus não espera a perfeição do ser humano. Por quê? Adão e Eva pecou, porque um pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na verdade, a gente vê que o pecado de Adão e Eva traz terríveis consequências para a espécie humana. E aí então, o Senhor não espera a perfeição do homem, mas o Senhor espera sinceridade, o Senhor espera verdade, fidelidade, o Senhor espera transparência. Isso qualquer pessoa pode fazer e isso qualquer pessoa pode desenvolver no seu caráter. É óbvio que erros fazem parte da nossa vida diária. Erros que na verdade às vezes têm consequências maiores e às vezes têm consequências menores. Só que os erros, eles podem acontecer no trabalho, ele pode acontecer na escolha dos amigos, eles podem acontecer nas decisões financeiras que tomamos muitas vezes, ou decisões familiares, emocionais, ou até decisões espirituais. Existem alguns que são devastadores, existem alguns erros que são irreparáveis.
deles. Mas a maioria dos erros, eles podem ser revertidos para o bem. Nós temos que aprender a trilhar o caminho de poder viver essa mudança, viver essa transformação. O fracasso de ontem pode se tornar o sucesso de hoje. O fracasso de ontem pode te ensinar coisas tremendas para que você possa ter uma vida de sucesso, uma vida de milagres. Então existem estratégias que podem ser revertidas da tristeza para a alegria, da dor para o testemunho, da adversidade para o triunfo, porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de maravilha, Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção, e Deus é Deus que nos ensina em todas as coisas. Você pode mudar o rumo da sua vida, você pode sair de um fracasso para uma vida vitoriosa, bem-sucedida. Vai lá comigo para Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo 24, livro de Provérbios, capítulo 24, vamos direto para o versículo 16. Provérbios 24, 16 nos diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ou seja, o Senhor já conta em poder te levantar, em poder te restaurar, em poder te fortalecer. Mesmo que você tenha caído, há esperança para você, há vitória para você, há bênção de Deus para você, há perdão de Deus para você. Salmo 37, versículo 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, mas o Senhor o sustém com a sua mão. Olha que coisa tremenda. Ainda que caia, não ficará prostrado. Há muitas pessoas que estão vivendo enfermidades por consequência de um pecado, consequência de um erro, consequência de uma decisão, consequência, meu amado, de algo que fez ou algo que deixou de fazer. Até essa situação, Deus tem poder de mudar, Deus tem poder de transformar, Deus tem poder de fazer algo novo. Ainda que caia, não ficará prostrado, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor confirma os teus passos, o Senhor te levanta, o Senhor te restaura, o Senhor te regenera, o Senhor te fortalece. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que te sara. Então, em primeiro lugar, você precisa aceitar a sua humanidade. Somos humanos, feitos de carne e sangue, viemos do pó. Somos humanos, então precisamos aceitar o limite do corpo humano. Você tem que saber que existem coisas que não convém você comer. Você tem que saber dosar aí a sua alimentação. Você é um ser humano, você não é um anjo, você não é Deus, você é carne e sangue. Você vai até onde o teu corpo aguenta. Então você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar do corpo. Por sermos humanos, as possibilidades de cometermos erro são 100%. Por sermos falhos humanos, podemos cometer erros, podemos cometer pecados. Não deveríamos, mas somos humanos. Então, nós temos que entender que a natureza de seus erros é o que você faz a respeito deles. Na verdade, é o que vai determinar o teu futuro. A natureza de seus erros e o que você faz a respeito deles determina o teu sucesso, determina o teu futuro. Deus previu pontos fracos na humanidade. Deus conhece a sua estrutura e Deus sabe que você é humano, Deus sabe que você é pecador, Deus sabe que você tem a natureza adâmica, e a natureza adâmica, ela pende ao pecado. Por mais que você mate a sua alma, mortifique a sua carne hoje, amanhã ela ressuscita. Então, na verdade, nós temos que aprender a viver cada dia. Salmo 103, verso 13, Salmo 103, 13.
como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Por quê? Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe que você é humano, Deus sabe que você é falho, Deus sabe que você é pecador, e Deus sabe que você está no corpo dessa carne, e no corpo dessa carne você tem seus limites. Então, em primeiro lugar, aceite, admita seu erro, reconheça e confesse o seu erro, tanto a Deus como a si mesmo. Ou seja, não fique se justificando, não minta para si mesmo. Por isso que Salomão disse em Provérbios capítulo 28, verso 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Temos que entender que a doença ela é consequência do pecado, a doença ela é consequência da falha, a doença ela é consequência de algo que ou você ou os teus antepassados fizeram. Por quê? Porque toda decisão dos nossos pais, avós, bisavós e tataravós tem um peso geracional. Assim como a tua decisão vai ter um peso para os seus filhos, seus netos, bisnetos e tataranetos. Então aí o texto está nos dizendo: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Já o apóstolo João, em 1 de João, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas tem que haver confissão, tem que haver arrependimento, tem que haver uma declaração: Senhor, eu pequei, me perdoa. Senhor, eu pequei, eu falhei. Você vai observar durante essa série de mensagens inúmeras curas que Jesus operou, que Jesus olhava para a pessoa, curava e falava: olha, agora vai, não peques mais. O que isso nos mostra? Aquela situação que ele estava vivendo de enfermidade era consequência de um pecado. Quando Jesus dizia: agora vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, era por quê? Porque ele ficou enfermo por causa de algum pecado, ele quebrou alguma lei, ele quebrou alguma regra, ele quebrou algum limite do corpo. Então, na verdade, nós temos que entender que muitas enfermidades são consequências do pecado, da maldade, são consequências do erro. Agora, os seus sonhos, as suas metas, elas podem ser destruídas se você der ouvidos a conselhos errados. Olha só o que Salomão diz em Provérbios 13, Provérbios capítulo 13, verso 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos é afligido, ou ali será destruído. Anda com os sábios e serás sábio. Com quem você está andando? Saiba que Deus não vai suavizar a dor do seu erro, porque o erro foi você que escolheu, livre-arbítrio. Livre decisão de escolha. Lembra-se do filho pródigo no capítulo 15 de Lucas? Ele pediu: pai, me dá minha parte da herança. Espera aí, pediu a herança em vida. E ele saiu, ele viveu dissolutamente. O pai lhe permitiu errar, o pai lhe permitiu pecar, o pai lhe permitiu chegar ao fundo do poço, até ele reconhecer, até ele cair em si, até ele ver que ele tinha que voltar para casa. Então, meu amado, nós temos que entender que o pecado, a doença, a enfermidade, ela é consequência da queda original de Adão e Eva, e por consequência, nossa queda também. Agora, é interessante nós observarmos que há todo um processo bíblico, há toda uma situação bíblica, mas jamais você vai conseguir viver a cura se você não começar a pensar na cura na sua mente. Programa sua mente para entender que você não está perdendo, mas para entender que você está aprendendo. Programa
Programa sua mente e começa a se ver curado. Programa sua mente e começa a se ver no milagre. Direcione o foco. Hoje em dia se fala muito sobre o poder da mente. A sociedade, o mundo pega princípios bíblicos, muda o nome. Por quê? Porque Salomão declara desde 1000 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás, tal qual imaginou na sua mente, assim você se torna. Ou outra tradução, assim é. Então o poder da mente não é algo novo. Salomão já falava isso. Salomão já declarava isso. Direcione o foco sobre o que você pode fazer agora e comece a fazer. Comece a tomar medidas necessárias para a sua cura, para o seu milagre, para a sua recuperação. Pare de encontrar aos outros o problema e comece a declarar a solução. Pare de relatar o seu erro e comece a relatar aonde você vai chegar, aonde você quer viver. Comece a profetizar o milagre do Senhor, chamando a existência as coisas que não são, como se fossem, profetizando o milagre do Senhor. Ou seja, restitua aqueles que foram fraudados ou machucados pelo seu erro e vira a página. Quantas pessoas vivendo de passado, meu amado? Passado você não muda, a única coisa que você muda é a forma de enxergar o passado. Passado já foi. Por pior e mais doloroso que foi, serviu de aprendizado, serviu de lição. Então para de se lamuriar pelo que já foi. Comece a declarar que algo novo está para acontecer, algo novo de Deus está para vir, algo novo que você ainda não viveu. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para a tua vida. Então comece a chamar à existência o teu milagre. Comece a declarar aquilo que você quer viver. Comece a declarar aquilo que você quer realizar na tua vida e restitua os anos que foram roubados pelo inferno, pelo Satanás, e declare a bênção e o milagre de Deus sobre a sua história. Agora, se você lesou alguém, fraudou alguém e é possível você restituir, restitua. O verdadeiro arrependimento envolve restituição e restauração. Jesus acaba de entrar na casa de Zaqueu, a primeira coisa que ele fala: olha, se eu defraudei alguém, a primeira coisa que vou fazer, vou restituir 4 vezes mais. Ele queria cobrir o prejuízo, ele queria restituir, ele queria demonstrar a transformação, a mudança. Se você pode restituir, se você pode restaurar aquilo que você fraudou, você pode e deve fazer. Por quê? Porque isso vai mostrar o arrependimento verdadeiro. Então, uma definição de restituição é a restauração final de todas as coisas e pessoas à harmonia com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aguarde o tempo do seu milagre. O próprio Salomão nos ensina em Eclesiastes: tudo tem seu tempo determinado. Persevera, não desista, insista. Enquanto ele não acontecer, continue crendo, continue declarando, continue chamando a existência, continue perseverando. A sua vida, ela sempre se moverá na direção do seu pensamento mais forte. Por isso que você tem que tomar cuidado com as crenças limitantes. Isso não é para mim. Não consigo crer. Não, essa situação não vai mudar. Não, eu vou acabar morrendo com essa enfermidade. Vai mesmo. Se esse é o seu pensamento. Como é difícil mudar o conceito. Como é difícil mudar a crença. Sua vida sempre se moverá na direção do seu pensamento mais forte. E o seu pensamento mais forte foi formado por conceitos, por conhecimento, por vivência, por histórias. Acaba de sair um diagnóstico, você já vai para a internet, você já lê tudo sobre aquela enfermidade. E aí você já vê quais são os sintomas, quais são o tratamento, se tem tratamento, se não tem, ou então quanto tempo que está para morrer. Nem foi no médico ainda, mas o Dr. Google responde.
Sabe o pior disso tudo? Você alimentou o seu inconsciente com sintomas, dores, com uma leitura que te condiciona. E qualquer sombra daquilo que você acabou de ler, ai, é mesmo, olha aí, a enfermidade está atacando. Você estava bem até ler. Só que depois que você leu, pegou um vírus do computador, né? Cuidado. Cuidado como você alimenta a sua alma. Cuidado como você alimenta a sua mente. Sua vida vai sempre se mover em direção ao seu pensamento mais forte. Tal qual imaginou na sua mente, assim se torna. Assim você é. Salmo 145, 14. 145, 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta a todos. Se você está caído, a palavra de Deus fala sobre você. É hora do Senhor te levantar, deixa Deus te levantar, deixa Deus te colocar em pé, deixa o Senhor operar o milagre na tua vida e viver o sobrenatural do que Deus tem para você. Todo mundo quer um milagre. Alguns nem mesmo acreditam que Deus exista, mas Ele quer um milagre. Outros acreditam que milagre acontece só por acidente. Só que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente observa que a verdade é: milagres não são acidentais, milagres não são manipulações do mestre, milagres não são demonstração de um Deus egoísta ou exibido, não. Milagres acontecem a pessoas que precisam, a pessoas que querem e a pessoas que buscam. Em primeiro lugar, milagre acontece a pessoas que precisam. Deus não vai desperdiçar. Você precisa. Segundo lugar, você tem que buscar. Terceiro lugar, você tem que querer. Ou inverte aí, querer e buscar, buscar e querer. A mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos tentando todos os tratamentos. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela determinou o seu milagre. Eu vou até ele, e se eu conseguir tocar na orla de suas vestes, ficarei curada. Se eu tocar na orla de suas vestes, ele não precisa me atender, ele não precisa ir para minha casa, ele não precisa falar comigo, ele não precisa perguntar o que queres que eu te faça. Eu preciso chegar até ele e tocar na orla de suas vestes. O que isso me demonstra, meu amado? 12 anos perdendo sangue, 12 anos com hemorragia. Ela estava com uma fraqueza imensa, uma anemia profunda. Ela precisava de um milagre, mas além de precisar um milagre, ela queria o milagre. E além de ela querer o milagre, ela buscou o milagre. Tem gente que precisa do milagre, mas não quer. Tem gente que precisa do milagre, mas não busca. Você tem que fazer a sua parte. Então você tem que acreditar, você tem que buscar, você tem que ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus e crer que essa verdade é uma verdade na tua vida, essa é uma verdade para você, porque aquilo que você crê, você atrai, aquilo que você medita, você vive, aquilo que você busca, você encontra, aquilo que você acredita, vem até você, aquilo que você acredita, vem, ao qual a sociedade hoje chama da lei da atração. Por quê? Porque você creu, você atraiu. Seja bom ou seja ruim. Jó declara: o mal que eu temia me sobreveio. Ou seja, ele tinha medo de perder tudo, perder os filhos, de perder os bens, perder a saúde. E o mal que ele temia lhe sobreveio. Então aquilo que você acredita, você atrai, vem até você. Então a gente tem que aprender a seguir alguns passos. O primeiro deles: identifique o seu desejo, identifique o seu desejado milagre. Identifique o que você quer. Você já reparou que quando Jesus chegava ao enfermo, ele sabia que aquela pessoa era cega, mas ele dizia: o que queres que eu te faça?
É óbvio que o que o cego quer é ver, enxergar. Mas ele precisava fazer uma declaração pessoal: eu quero ver. Veja, tua fé te salvou. Então ele definiu, ele estabeleceu, ele identificou. Estabeleça, defina o que você quer. Não é que Jesus não sabia que ele era cego. Claro que ele sabia. Mas o homem precisava, vai lá comigo, Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus capítulo 18, verso 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas não gostam de onde estão, mas nunca decidiram aonde querem estar. Não gostam da realidade que estão vivendo, mas nunca decidiram aonde querem chegar. Nenhuma companhia aérea te vende a passagem se você não decidir o teu destino. Ele pode até te sugerir, mas ele não pode te vender a passagem. Olha, eu quero comprar uma passagem. Tá, para onde você vai? Não sei. Da onde você vai sair? Não sei. Espera aí. Você tem que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Então estabeleça, defina qual o teu alvo, qual o teu destino desejado. A partir do momento que você estabeleceu, você tem um foco, você tem um alvo. Então identifique e clame por isso. Senhor, eu quero a cura nessa área, eu quero isso, eu quero aquilo. Segundo lugar, confirme os motivos bíblicos para buscar o milagre desejado. Ou seja, encontre na palavra respaldo bíblico. Se a Bíblia é a constituição do reino de Deus, Jesus é o nosso advogado, o advogado vai pleitear diante do juiz aquilo que está na Constituição. Então, se você encontra versículos de cura, você começa a declarar: Senhor, a tua palavra me diz, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curada. Busca na palavra, firme-se nas promessas que estão inspiradas na palavra de Deus, porque são palavras de Deus. Vai lá comigo para Números capítulo 23, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Se você encontra respaldo na palavra, você pode pedir de acordo com a palavra. Se você encontra um texto bíblico, você tem que se apropriar desse texto para você. Terceiro lugar, peça até que a resposta chegue. Peça, até quando? Até se manifestar aquilo que você está pedindo. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos instrui a pedir, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Agora olha só, qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, você como pai, como ser humano, vai dar para o seu filho uma pedra? Pedindo-lhe peixe, você vai dar uma serpente? Olha o que Jesus diz agora: se vocês humanos, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens a quem? A quem lhe pedir. Quarto ponto: saia do convívio da incredulidade.
Ai, não vai acontecer. Ai, a última pessoa que eu vi assim, morreu. Você está com esse quadro? Olha, conheci uma pessoa que morreu com isso. Sai do convívio da incredulidade. Lembra quando Jesus foi para a casa de Jairo? A hora que ele entrou, a hora que ele acessou o ambiente em que a menina estava morta, estava todo mundo dizendo, ela está morta, morreu. Jesus disse, não morreu, apenas dorme. Não, ela morreu, a gente estava aqui quando ela deu o último suspiro. Olha, dá para sair todo mundo? Jesus tirou os incrédulos do quarto, porque o milagre só pode acontecer num ambiente de fé. Então para de ficar alimentando a sua mente com os sintomas, com as sequelas, com a doença, para de ficar alimentando a sua mente com aquilo que acontece com todo mundo. Você vai ser diferente. Então, não permita que aqueles que duvidam do seu milagre faça parte do seu círculo de convívio. Jesus tirou todos os incrédulos. Cerque-se de pessoas que creem, cerque-se de mensagens que incentivem o seu milagre, que alimente a sua fé, que declare a palavra, que chame a existência, que concorde com o teu milagre, que concorde com a tua cura, que concorde com a ação de Deus na tua vida. Quinto passo, declare poderosas palavras diariamente. Profetiza, declara. Senhor, a tua palavra nos diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A tua palavra nos diz que Jesus levou sobre si, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Declara, o remédio é a palavra, então toma ele o dia todo. Cria um arquivo de imagens na sua mente daquilo que você quer viver, do sobrenatural que você quer viver, porque é impossível a cura se manifestar se ela primeiro não começar na sua mente. Se primeiro você não conseguir se ver curado. Porque a imagem que permanece na sua mente é que vai se tornar verdade com o tempo. Marcos capítulo 5, verso 28. A mulher do fluxo dizia, se tão somente tocarem suas vestes, sararei. Se tão somente tocar. Veja que a imagem mental que ela tinha, tocou, acessou, algo sairia de Jesus, que ela seria instantaneamente curada. Como disse Salomão, tal qual imaginou na sua mente, assim se tornou. Quando Deus queria fazer de Abrão pai das nações, Deus primeiro muda o nome, para que todo mundo pudesse dizer, pai das nações, pai das nações, pai das nações, pai das nações. Deus mudou o nome para que isso gerasse fé. Todo mundo começou a chamá-lo de pai, 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 pai. 100 anos, Sara está com 90, está grávida. Por causa da declaração. O que Deus fez? Abraão, sai fora da tenda, olha para os céus, olha as estrelas dos céus. Se puder contar, assim vai ser a sua descendência. Abraão, olha para a areia do mar, se puder contar, assim será a sua descendência. Abraão, olha para o pó da terra, se puder contar, assim será a sua descendência. Deus começou a mudar a mente desse homem, Deus começou a transformar a imagem mental desse homem. Ele está casado há anos, a esposa é estéril, mas primeiro o Senhor muda o nome, depois o Senhor começa a colocar abundância nas suas vistas.
inúmeras estrelas, areia, pó. Então Deus vai trabalhando o interior para que ele pudesse começar a visualizar: a minha descendência vai crescer, a minha descendência vai povoar a terra, a minha descendência vai ser incontável, a minha descendência vai ser inúmera. Até que Sara engravidou. 7, vigie, policie a sua mente e não deixe a promessa fraquejar. Milagre não é para qualquer um. Milagre é para quem persiste. Milagre não são para aqueles que apenas desejam, mas para aqueles que perseveram. Deus criou um sistema de milagre do seu reino, e Ele deseja que esse sistema funcione em você. Por quê? Porque andamos por fé e não por vista. Então a nossa oração é que você alcance o seu milagre nessas terças-feiras, que você possa viver o seu milagre, que você possa viver o sobrenatural de Deus, que você possa se surpreender através daquilo que Deus vai fazer nesse local, e você possa viver a realização do milagre de Deus na sua vida. Mas para isso você tem que entender a forma correta disso acontecer. Em primeiro lugar, a oração é a sua maior arma. O que é oração? Falar com Deus. Falar o quê? Aquilo que você está sentindo. Temos que aprender a usar a oração contra os ataques satânicos. Contra a tua vida não vale encantamento. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se essa enfermidade é fruto de um trabalho de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, isso está quebrado no nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e sobre a tua vida nenhum mal, nenhum encantamento virá sobre a tua casa. Então a oração, ela é um tremendo potencial quando é praticado. Se não for praticado, como que vai usar a arma? A oração é a única forma de vencer a doença e o poder dos espíritos malignos no nome e na autoridade do nome de Jesus. A oração te dá munição, a oração te dá autoridade sobre Satanás. A oração muda o seu interior. A oração te dá poder. A paz e a presença de Deus preenche o seu coração através da oração. A oração alivia você. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você vai até Jesus, quando você ora, o seu espírito recebe alimento fundamental, primordial, o pão da vida. Então você tem que orar, e orar com base numa promessa. Orar em cima de um versículo, ao invés de orar no problema. Orar em cima de uma resposta. Chama a existência o resultado. Chama a existência a cura. Chama a existência o milagre. Interessante a gente observar, e a gente vai estudar todos os milagres que Jesus realizou. É interessante a gente observar que muitas e muitas vezes Jesus tratou a enfermidade como se fosse uma pessoa. Na verdade, um espírito maligno. Sai dele. E um espírito, um demônio que estava na pessoa. A mulher estava dentro do templo, 18 anos andava encurvada. Jesus viu aquilo, se compadeceu,
e expulsou o demônio que fazia com que ela ficasse encurvada, e na mesma hora ela ficou curada. Há muitos cristãos que querem andar em poder, querem viver como vencedores, querem eliminar os maus hábitos da vida, mas eles nunca aprenderam a verdade sobre o poder da oração. Fale com Deus, declare a Deus, chame a Deus, clame a Deus, peça, pedir, buscar e bater. Então, meu amado, você tem que buscar em oração, clamando ao Senhor, manhã, tarde, noite, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia. Cuidado com as distrações da vida. A hora que você separar para oração, o WhatsApp não para de tocar, o celular não para de tocar, a campainha não para de tocar, vem um monte de coisa para você fazer, tentando roubar a tua atenção. Então, cuidado com as distrações da... Aliás, a gente tem que tomar cuidado com a distração até dentro do culto. Muitas vezes o corpo, a carcaça está presente aqui, mas a mente está longe. Cuidado. Deus pode manifestar a sua glória em qualquer momento. No banho, em casa, dormindo, na rua. Mas é sempre mais propenso Ele manifestar a sua glória quando você cria um ambiente de adoração e louvor. As canções não são para cumprir um programa de culto, não. É porque Deus habita no meio do louvor, e aonde Ele habita, algo sempre acontece. Então, quando você cria a sua atmosfera de adoração, a sua atmosfera de louvor, você fica mais propenso a viver o milagre, porque Deus está ali, através da tua adoração, através do seu louvor, na oração, na pregação da palavra, na bênção final. Deus pode agir em qualquer momento, mas é mais propício quando nós estamos juntos em louvor e adoração. Então, atrai a presença de Deus, atrai a glória de Deus. No momento de louvor e de adoração, nós temos que criar uma atmosfera de glória, temos que criar uma atmosfera para a presença do Deus Todo-Poderoso. E às vezes no meio do louvor, num momento de choro, de quebrantamento, de adoração, Deus começa a fazer algo novo. E muitas vezes esse momento é que as pessoas se distraem. Querem tirar foto, querem fazer um selfie. Querem contar um segredo na hora em que a glória de Deus está se manifestando. Uma das formas do Espírito Santo se manifestar é como uma pomba. E a pomba, ela é sensível. Se você chegar agitado, ela vai embora. Então nós temos que ser perceptivos ao ambiente em que nós estamos sendo inseridos. Um ambiente de cura e adoração, não pode haver espaços para distrações. Muitas vezes ficamos perguntando: onde estão os milagres? E não estamos dando conta de uma distração exacerbada que está acontecendo no momento do louvor, no momento da adoração. Pessoas brincando, pessoas conversando, pessoas tirando a atenção, que estão com o corpo presente aqui, mas que a mente está longe. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que significa isso?
Temos que ter reverência no culto, temos que ter santidade no culto, temos que ter quebrantamento no culto. Culto não é hora de dar recado, culto não é hora, meu amado, de ficar conversando, culto não é hora de você ficar distraído. Tem que ter quebrantamento, tem que ter choro, tem que ter lágrima. Devemos voltar a reverenciar o Senhor no culto, porque o original da palavra culto é reverenciar ao único que é digno. Se criarmos o ambiente, ele vem. E a hora que ele vem, sua glória se manifesta. E a hora que a sua glória se manifesta, os enfermos serão curados. Deus, antes de criar o homem, Ele criou o jardim do Éden para que o homem estivesse no jardim. Ou seja, o jardim era o ambiente onde Deus iria se manifestar em toda a viração do dia para o homem. Então, primeiro temos que criar o ambiente. Antes de cobrarmos a manifestação, temos que criar o ambiente, temos que atrair a sua presença, temos que gerar uma atmosfera de louvor e adoração, que é uma atmosfera propícia para o milagre do Senhor. Quando Adão caiu e pecou, desobedeceu, ele perdeu o jardim, ele perdeu o ambiente de intimidade. E por isso que hoje é difícil, muitos não querem pagar o preço de perseverar em oração para resgatar esse ambiente de comunhão, de intimidade. Podemos continuar com Deus e perder o nosso ambiente de relacionamento com Ele. Então, meu amado, não adianta mudarmos de ambiente achando que tudo melhorará. Devemos criar um ambiente para o Senhor se manifestar, e a hora que Ele se manifesta, deixa Ele ser Deus, Ele sabe muito bem como fazer. Só que somos nós que criamos o ambiente. Não é quem está aqui na frente no louvor, não é quem está aqui na frente pregando, não. Não é o local aonde você está, é você que cria a atmosfera de glória, a atmosfera de adoração. Ainda que você esteja num lugar mergulhado na idolatria, você pode atrair um ambiente de adoração naquele lugar, porque onde estiver, o Senhor vai estar contigo. Você pode deixar Deus se manifestar ali, porque você criou um ambiente de adoração, um ambiente de glória. Estamos em uma geração sensível demais, mas sensível às coisas da alma. Uma geração almática e não pneumática. Qual a diferença? Geração da alma quer ver, geração da alma quer sentir. Pneumática é uma geração do Espírito, ou seja, uma geração que se abre para o mover do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas mais esperando a manifestação da alma do que no Espírito, por isso que muitas vezes não acontece. E o pior, as pessoas almáticas, dominadas pela alma, são pessoas profundamente feridas, machucadas, que se magoam com qualquer coisa que se faça ou se diga, e ela está sempre fechada, sempre resistente, sempre se achando o patinho feio da história. Essa, entre aspas, sensibilidade almática atrapalha a tua comunhão com Deus. É hora de amadurecer. É hora de entendermos que não estamos na casa do Senhor por causa das pessoas. Estamos na casa do Senhor por causa do Senhor da casa. Não estamos cultuando para agradar pessoas. Estamos cultuando para agradar o Senhor da casa. Tem tudo a ver com Ele. Transforme seus erros em milagres. Às vezes, de tão ferida que está a nossa alma, ao orar por alguém, a pessoa vai dizer: ai Senhor, tu sabes da minha dor. Para, você está orando pelo outro, não por você. É pelo próximo. Intercessão é sempre ao próximo. Intercessão é orar pela dor do outro. Algo que precisamos entender como igreja é que a nossa oração por nossas dores
tem que ser feita no secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, lá você rasga o teu coração, lá você fala toda a sua dor da alma. Em público não. Ninguém precisa saber, senão aquele que pode mudar a tua história. Então fecha a porta do teu quarto, apresenta suas razões ao Senhor no oculto, e o Deus que te vê em oculto te recompensará em glória. Para terminar, ninguém precisa ficar sabendo das tuas insatisfações, dos teus problemas, das tuas dores, senão o Deus Todo-Poderoso. Em comunhão aqui na igreja, no templo, temos que aprender a guerrear como corpo de Cristo, uns pelos outros. Muitos, no momento da enfermidade, dizem: ai Senhor, eu creio na cura. Não é na cura que você tem que colocar sua fé, você tem que declarar: eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Precisamos corrigir esse vício de linguagem que temos e declaramos muitas vezes: ai, eu creio na cura. Não, eu creio em Deus. A tua fé tem que estar firmada no Deus Todo-Poderoso, a despeito da circunstância. Porque se a sua fé está firmada em Deus, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que te dá saúde. Então comece a declarar a sua fé em Deus, e a sua cura vai se manifestar, e a glória do Senhor vai vir sobre a sua vida, e você vai viver algo novo de Deus, porque a palavra de Deus nos diz: tudo quanto pedirdes em oração, a palavra do Senhor nos garante: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses dois últimos versículos, vai lá comigo, Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, verso 15. Jesus lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Último texto. Vai comigo para Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra.
Orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago está nos dizendo: se houver enfermos entre vós, chame os presbíteros da igreja e esses unjam com óleo. Ele não está dizendo que o óleo cura, não. Tanto é que ele conclui dizendo: a oração da fé salvará o doente. Para que usamos óleo então? Para ativar a fé. Só que se não tem óleo, Deus pode curar também. A cura não está no óleo, não existe nenhum poder místico no óleo. O óleo, o azeite, nada mais é do que um símbolo do Espírito Santo e, na verdade, algo para ativar a fé em quem está enfermo. Mas o que cura é a oração da fé. A oração da fé salvará o enfermo, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nós cremos nessa verdade, por isso que estamos iniciando essa série, Escola de Cura. Porque nós vamos clamar a esse Deus, ao Jeová Rafá. Vamos repreender todo espírito de incredulidade, todo espírito de enfermidade. Quero convidar os pastores, presbíteros, evangelistas aqui ao altar. Pastores, presbíteros, evangelistas, os intercessores também. E nós vamos começar a clamar ao Senhor. Para ganharmos tempo, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, e quiser fazê-lo já nesse momento, quando você vir receber a sua oração, você já pode. Se você não trouxe seu dízimo, sua oferta, pode vir também receber a sua oração. Nós temos 2 pedidos de oração aqui. Dona Ivonete Vieira, ela levou uma facada do próprio filho. Vamos estar clamando ao Senhor. Também Dona Maria Rezende, labirintite, catarata. Você que trouxe peça de roupa, você que trouxe um pedido, uma foto, pode trazer ao altar e nós vamos erguer esse clamor. E você que crê no milagre do Senhor, você que crê que Deus possa fazer, operar o milagre, sai do seu lugar e vem receber essa oração. Vamos adorar ao Senhor, vamos criar essa atmosfera de glória, essa atmosfera de bênção. Vamos colocar em pé e vamos adorar ao Senhor e vamos clamar ao Senhor.